Abram comigo, por favor, no capítulo 13 do livro de Apocalipse, a partir do versículo 11. Semana passada nós falámos... O que é isso? Não tem? Não deu? Está bem. Então vou precisar, depois que alguém me vá buscar o quadro. Mas não é preciso agora, é daqui a bocadinho. Só para depois mostrar alguma coisa aqui aos irmãos. Tudo bem, sem problema. Capítulo 13. Estamos a falar das bestas. E das bestas, uma que sobe do mar, e hoje vamos ver aquela que sobe ou que subiu da terra. Não se esqueçam que é João que está a ver isto. Falámos já acerca do dragão. Os irmãos não se esqueçam, aqueles que têm estado todas as quartas-feiras. Falámos acerca do dragão, falámos acerca da mulher e do dragão. Depois falámos da besta que subiu do mar, que ela assume, esta besta que sobe do mar assume uma figura quase de Messias, mas é aquilo que se designa o anticristo. Falámos deste anticristo, alguém, um homem, há um sistema, e é mais um sistema, embora provavelmente vá depois enquadrar-se na figura de uma pessoa, porque o poder está sempre centrado depois numa determinada pessoa, mas tem a ver com o poder que está por trás. Então falámos sobre o anticristo, foi isto que vimos, e esta é a besta que subiu do mar. Vimos que ele vai ter imenso poder, e é um poder que é um poder de autoridade, é um poder que tem a ver com questões políticas, com ordenação e com mandar, não é? E agora vamos ver a terceira parte desta trindade, que é uma trindade a gozar, é uma trindade diabólica. Porque temos então o dragão, temos que assume-se quase como o pai, a ideia é esta, depois temos o anticristo, que é o filho do dragão, e agora temos o profeta. Este profeta que tem uma missão, que é a missão muito parecida com a missão que o Espírito Santo tem. Porque se os irmãos sabem e conhecem a palavra de Deus, vocês sabem que o Espírito Santo sempre aponta para quem? Para o Filho. Sempre aponta para Jesus Cristo. E em Apocalipse, a besta que sobe da terra tem uma função exclusiva, que é sempre apontar para o anticristo. Ele quer sempre apontar, a ideia ele vai ser aqui, não é claramente o Consolador, mas é aqui alguém que aponta para aquele que subiu do mar. E vejam a partir então do versículo 11. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse o espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e que fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. E este versículo temos provavelmente o número mais famoso de toda a humanidade, o número que toda a gente conhece e sabe pelo menos qual é o simbolismo. 666. Muito se tem discutido acerca disto, haveremos de guardar isto para a parte final. Ainda assim, vamos começar no versículo 11. João vê outra besta subir. Desta vez não do mar, mas da terra. E ela tinha 2 chifres. E estes chifres, diz a Bíblia, caracteriza o tipo de chifres, diz que era semelhante aos de um cordeiro. Dizer-vos que não era um chifre de um cordeiro, mas eram chifres semelhantes aos do cordeiro, ou aos de um cordeiro. E não deixa de ser interessante, porque a visão... nós conseguimos perceber o que é que ela invoca. Porque nós, capítulos antes, já tínhamos visto o cordeiro e o leão, ou o leão e o cordeiro. Só que o cordeiro que nós vimos, que é apresentado como Jesus Cristo, os irmãos ainda se lembram quantos chifres tinha? 7. Que era o sentido de plenitude e completude. A ideia de perfeição. 7.
Este parece um cordeiro, é semelhante a um, mas não é um cordeiro. E ele não tem 7 chifres, ele tem apenas 2, porque ele é imitador. Mas a sua imitação é limitada, porque ele não pode e não tem todo o poder. Agora vejam, ele parece que é semelhante ao cordeiro, mas falava como o dragão. O dragão é a sua origem. O dragão é aquele que lhe dá a natureza. Então ele fala daquilo que ele é. Ele fala não de acordo com a sua aparência, mas de acordo com aquele a quem ele deve obediência. Porque o dragão, nós sabemos que é Satanás, já identificámos. O dragão é aquele que vai perseguindo a igreja. A mulher, aquela mulher que nós vimos que estava grávida, depois dá à luz, vimos isto tudo, a ideia da salvação, a ideia do Messias, nós vimos todo esse aspecto a acontecer. E agora vemos este profeta, este falso profeta, que se assume como um cordeiro. A ideia é, a sua imagem é de serenidade, a sua imagem é de paz, a sua imagem é de salvação, mas aquilo que está por dentro dele, claramente, não é santidade, mas é abominação. Porque ele vai falar exatamente como se fosse o dragão, e o dragão é o diabo. Significa que aqui, basicamente, se nós terminássemos neste versículo, a ideia é, cuidado com as aparências. Cuidado com as pessoas que se assumem e que se põem num pedestal de grande santidade e que fazem grandes coisas, mas depois a sua fala denuncia-os. Os irmãos recordam-se que, apesar de Pedro estar a negar Jesus, a sua fala o denunciava. E a única forma que ele tem para negar a Jesus e para fazer com que a sua fala não parecesse como a de Jesus é começar a praguejar. Exatamente porque ele já tinha andado tanto com Jesus. E nós podemos criticar muito Pedro, e criticamos-lo muitas vezes, e até acho que injustamente. Mas lá está Pedro a afastar-se de Jesus, a negar a Jesus. Mas as pessoas dizem, não, tu és deles porque a tua fala te condena. Tu falas como eles. O que significa que Pedro, ao estar com Jesus tanto tempo, começou a falar como Jesus. Pedro não falava como o dragão, mas depois teve que mascarar-se. E aqui está a primeira lição do primeiro versículo. Cuidado com aqueles que parecem que são cordeiros, mas de lá por dentro são dragões. Há uma expressão de um livro que eu gosto muito, que tem a ver com personalidades, mas personalidades tóxicas. E há um tipo de pessoas que se chamam, eu acho que eu nunca tinha pensado nisto, agora ele veio à minha cabeça. E há o tipo de pessoas que se chama assim, o termo é chocolates, ou dragões cobertos de chocolate. O chocolate é muito bom, não sei se vocês gostam, eu gosto. Mas você tira o chocolate e por debaixo do chocolate continua lá está o dragão. E há pessoas que são assim, são muito docinhas, a querer apresentar-se aos outros. Mas quando o chocolate derrete, aquilo que lá está por detrás, que é a natureza, vem ao cimo. Ele é chocolate ou ele é dragão? Ele é um dragão coberto de chocolate. E aqui está aquele que parece que é um cordeiro, mas que vai falar como um dragão. E ele exerce todo o poder, vejam, ele exerce todo o poder da primeira besta. Na sua presença. Na presença de quem? Da primeira besta. E a ideia lá está, os irmãos não se esqueçam que aqui quer apresentar, e João está a apresentar a ideia é de blasfémia. Porque qual é que é o pecado que não se pode perdoar? É o pecado da blasfémia contra quem? Que é atribuir ao diabo as obras que são de Deus. Dizer, não, isso não é o Espírito Santo, isso é o diabo, porque era esse o contexto. Ele por Belzebu expulsa. É pelo poder dos demónios que ele expulsa os demónios. E ele diz, olha, cuidado com o que vocês dizem, porque todo o pecado é perdoado, menos a blasfémia contra o Espírito Santo, que é dizer que não é o Espírito Santo que está a fazer, mas é o diabo. E isto é para trazer respeitinho e temor, para nós termos muito cuidado com aquilo que dizemos e caracterizamos. Porque se nós gostamos é do Espírito, quando nós não gostamos já não é do Espírito, é do diabo. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado com aquilo que diz, porque não vai estar você a blasfemar contra o Espírito Santo. Tenha muito cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Mas aqui está aquele que vai blasfemar. Porque a ideia dele é exatamente a oposta. É obra satânica mascarada como se fosse de Deus. Este vai ser o seu poder.
E as pessoas nem vão ter que adorar Deus. Porque o propósito deste falso profeta nem sequer é que haja adoração a Deus. É que haja adoração à besta, ao anticristo. Então ele vai e vai ter todo o poder. Se os irmãos repararam, a primeira besta ia fazer grandes sinais e maravilhas. E agora está aqui este falso profeta que vai fazer exatamente o mesmo tipo de sinais, com exatamente o mesmo tipo de poder. Enquanto a primeira besta assume-se como um poder político, a segunda tem a ver com o poder religioso. E no final vamos ver o poder político e religioso a unirem-se e até a dar cabo ou a controlar até a própria economia mundial. Ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam, e a ideia no grego é interessante, é os habitantes da terra, aqueles que estão na terra, habitam na terra e todos aqueles que habitam na terra adorem a primeira besta. Não é todos, já lá vamos. Adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Se os irmãos reparam, um dos grandes sinais da primeira besta, do anticristo, é a ideia de uma ferida mortal. Parecia que ele tinha morrido, mas de repente ressuscitou. A ideia também da ressurreição de Jesus Cristo. Falámos que isto pode ser numa pessoa ou pode ser até num próprio sistema. Imaginem um império que parece que está quase a morrer e de repente ressuscita com um poder imenso, imenso, imenso. E aquilo que as pessoas diziam, não, já tinha morrido, agora voltou. Deixem-nos dar aqui um exemplo. O Império Romano já não existe. Mas imaginem, e não tem a ver com Roma, não tem a ver com Itália, mas imaginem, porque é este o contexto de Apocalipse, que João até pode estar a imaginar e aquilo que ele está a ver representa a questão de Roma. Porque na altura em que João está a escrever é Roma ou Império. E imaginem que todos nós dizemos, já não vai haver nenhum império como Roma. E chega a esta altura, existe um império que ainda é maior. E as pessoas vão ficar e vão dizer, epá, pensávamos que Roma tinha morrido, porque ela tinha sido ferida mortalmente. E é isto que vai acabar por acontecer. Quer seja Roma ou não é isso que é importante. Tem a ver com o espírito que estava por trás de Roma. Porque se os irmãos conhecerem história ou gostarem de história, os irmãos vão perceber que o princípio do Império Romano, a determinada altura, aquilo é diabólico, o que está por trás. Vejam, Pax Romana, expressão que é paz romana. A paz quem nos dá, e a paz que excetua de entendimento, quem é que dá? Como é que era a paz romana? Ou tu obedeces ou eu mato-te. Mas há paz. Sim, mas ou obedeces ou morres. Digam-me uma coisa, este tipo de paz é paz do céu ou é paz do inferno? Estão a ver como é que lá está por detrás o espírito das coisas? Então, parece que no final o que vai acontecer é uma ressurreição deste espírito que já estava neste império e que nós conseguimos ver numa série de países. A ideia é, nós hoje não conseguimos entender nem perceber, porque olhamos para o mundo e pensamos, quem é que vai ganhar isto tudo? De qual nação vai ser? Como é que esta gente se vai unir toda? Porque hoje é impossível. Aos nossos olhos. China, está bem, agora junta-se com a Rússia. Olha, o presidente da Bielorrússia até foi ter com o presidente chinês e agora até estão amiguinhos. Mas ainda temos uma série de superpotências. Nós não conseguimos perceber. Para nós é impossível que agora haja um império que domine tudo. Mas quando acontecer, porque vai acontecer, vai haver uma ressurreição. Aquilo que parecia morto vai estar vivo. Quer isto depois se personifique numa pessoa certa, ou seja apenas um espírito e um sistema político. Mas aqui está. A primeira besta cuja chaga mortal fora curada. E aponta novamente para a ideia de Jesus Cristo, a ideia do Messias, aquele que morreu, mas ressuscitou. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra e à vista dos homens. Os irmãos recordam-se que as duas testemunhas que vão ocorrer no final dos tempos, elas vão fazer descer fogo do céu. Lembram-se disto? Elas vão fazer grandes sinais. Elas vão fazer descer fogo do céu, exatamente como Elias fez. Já vos disse, isto pode ser literal, fazer fogo descer do céu, e também não me admirava nada que fosse ou não, mas normalmente o fogo descer do céu implica e tem a ver com uma determinada coisa, que é julgamento. Falámos disto das duas testemunhas. Elas falavam, elas vão falar, e quem ouve, quem não quer ouvir vai ser julgado, ponto final. E o fogo é a ideia clara do julgamento, quer seja literal, fogo descendo do céu, ou quer seja espiritual, o fogo que vai vir de julgamento. Aqui está mais uma vez uma imitação, vocês entendem?
Porque o diabo não pode julgar, mas vai ser dado poder a esta besta para ele julgar. De que forma? Ou obedeces ou morres. Porque é isto que o texto vai dizer. Ou cumpres aquilo que a besta diz, ou morres. Fogo do céu. O que é que o fogo do céu faz? Mata. O que é que aconteceu aos profetas de Baal? Não foi pelo fogo. Mas o fogo foi o julgamento de qual era o Deus verdadeiro. Os irmãos já tinham reparado nisto. O Deus que fizer descer fogo do céu, esse é o Deus real. Baal ou Yahvé? E o Baal não acontece nada. E chega a Yahvé, vem com o fogo e o fogo até lamba a água. E a seguir o que é que ele lhes disse? Matem os profetas. Depois do fogo, do julgamento, há a condenação. E esta besta, até fogo, diz a Bíblia, faz descer do céu à terra, e a ideia literal do grego é para que os homens vejam. E vai ser difícil dizer que ele não tem poder. Vai ser difícil dizer que ele não é divino. Porque de repente ele tem todo o poder. Por isso é que nós temos de ter cuidado, muito cuidado com os sinais que se vêem. Não são os milagres que definem se a pessoa é de facto de Deus. Não tem a ver com os milagres. Porque há coisas que podem acontecer que são milagres, no sentido da nossa expressão. O que é um milagre? É algo que vai contra a natureza tal qual nós a conhecemos. Digam-me uma coisa. Uma vara transformar-se em cobra é ou não é um milagre? Sim ou não? Quando Moisés faz isto, o faraó ficou impressionado? Não. O Moisés ficou impressionado. E andava a fugir da cobra. Mas quando o faraó viu aquilo, disse, bem, depois, eles também sabem fazer. O que significa que o diabo e os demónios têm poder. Inclusive é para agarrarem coisas que são imateriais e transformá-las em materiais. Um bocado de madeira não é um animal. Mas aparentemente, os demónios conseguem transformar madeira em cobras. Sim ou não? Não é isso que o texto diz? O que significa que ele também tem uma capacidade de moldar algumas coisas. Ele não tem capacidade de criação. Mas ele consegue imitar. Tem capacidade de imitação. Mas diria contrafação. Porque qual é o propósito dos milagres? Na Bíblia os milagres apontam para a glorificação de Deus. Ele faz e Deus é glorificado. Qual é o propósito do milagre? Desculpem aqui a expressão, mas não me interpretem mal. Do milagre demoníaco. Está aqui a dizer. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. Os demónios, quando fazem alguma coisa sobrenatural, têm um propósito, e um só propósito específico. Enganar. Não há mais nada. O irmão recorda-se de Saúl. Saúl, a determinada altura, não ouve a voz do Senhor. O que é que ele vai fazer? Se não ouço a voz do Senhor, já sei. Vou consultar uma feiticeira. Que bela ideia. Como é que é possível aquele que tinha sido escolhido pelo Senhor, tinha caminhado com o Senhor, tinha conhecido e tinha sido discipulado e treinado pelo próprio Samuel, a determinada altura, a ideia que ele tinha é: se o Senhor não fala comigo, um feiticeiro vai falar. E ele vai ter com a feiticeira, com a pitonisa. Os irmãos sabem a história? De repente aparece um vulto. É Samuel. É incrível como nós somos. O diabo nem precisou de se esforçar. É que nem precisou. Foi só meter um vulto encurvado e ele diz: é Samuel logo. Pronto, se é Samuel que tu queres, então vou falar como Samuel. E foi logo enganado. Logo enganado. Tenha cuidado para que não sejamos enganados. Então ele engana os que habitam na terra com sinais e diz a Bíblia que lhe foi permitido. Permitido é exatamente a mesma expressão que os irmãos já ouviram várias vezes. É doté, foi-lhe dado. Significa que é Deus que permite. Mais uma vez, nada escapa ao controle do Senhor. Deus permite. Foi Deus e é Deus que nesta visão está a permitir, e é Deus que vai permitir que estas coisas aconteçam. Ele tem um propósito para tudo.
E enganam os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Há um propósito: criar um ídolo, criar uma imagem. Não se esqueçam que João está a falar daquilo que Daniel viu também. João está a pedir emprestado muitas das visões de Daniel, altera alguns pormenores, mas é exatamente a mesma coisa que Daniel viu. As bestas que saíam, os animais, aquelas cenas. E na história de Daniel, há um capítulo em que o Nabucodonosor pede para fazer uma grande estátua. E o que é que ele diz que tem que toda a gente fazer diante daquela estátua? Chegando a determinada hora, vocês adoram a estátua. E o que é que o Sedraque, Mesaque e Abednego fazem? Ó rei, quanto a este assunto não temos mais nada para te dizer. Se o Senhor nos libertar, Ele nos liberta. Se o Senhor assim ainda não nos libertar, Ele não nos liberta. Mas uma coisa te dizemos, nós não vamos adorar essa estátua. E o que é que acontece ao imperador? Fica de tal forma irado que ele diz assim, olha, aqueçam a fornalha 7 vezes mais. É 7 vezes, não é? É, não é? 7 vezes mais. E lancem-nos lá. É no livro de Daniel. E aqui, João está a falar da mesma cena, mas aqui já não é apenas com 3 amigos, aqui tem a ver com a humanidade toda. Seja o que significar esta estátua. Uma coisa sabemos, a adoração, como nós cantamos, é única e exclusiva para o Senhor. E tudo aquilo que desfocar do Senhor é um ídolo. E vai haver um ídolo. E as pessoas vão precisar focar-se neste ídolo. E é um ídolo diferente. É um ídolo da primeira besta, daquela que tinha sido morta à espada ou ferida à espada, mas não morreu. Vivia. Mas esta primeira... E vejam, aqui há mistura e não fiquem confusos. A primeira besta é a besta do mar, anticristo. A segunda besta é o falso profeta, aquele que assume a figura neste caso, do espírito maligno, não é? E este espírito maligno, inspirado pelo dragão, cria uma imagem, um ídolo da primeira besta, do anticristo. E este anticristo diz assim, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Para que também a imagem da besta falasse. De repente há uma transferência do espírito que está na besta para o ídolo e o ídolo começa a falar. Não faço a mínima ideia, não tenho resposta para vocês para o que é. Mas uma coisa é certa, que vai ser diabólico, vai ser. Toda a gente já está impressionada com aquilo que são os feitos da besta, do anticristo. A seguir vão ficar impressionados com aquilo que é o falso profeta que vai apontar para o anticristo. E a seguir há um ídolo que fala. Não se esqueçam que na história de Daniel, quem proclama a mensagem que se deve adorar a besta são os arautos. A besta, desculpem, a estátua. Vocês recordam-se isso? Há mensageiros que vão por todo o reino que dizem, olha, a partir de agora vocês têm que adorar. Neste episódio não vai ser preciso mensageiros. O próprio ídolo vai falar. Não sei como, não sei se é literal. Hoje em dia não é assim tão difícil de imaginar. Hoje em dia já há estátuas que são interativas, que comunicam. Não sei se é isso que vai acontecer. Uma coisa sabemos, isto vai ser um ídolo. E o ídolo é aquele anticristo. Seja ele uma pessoa, seja o sistema. Isto é indiferente, irmãos. Porque no final, toda a adoração que não é depositada em Deus é depositada em alguma coisa. Seja na política, seja no império. Porque reparem, vamos voltar ao Império Romano. A adoração ao imperador era a adoração ao império. E a adoração ao império era a adoração ao imperador. Era exatamente a mesma coisa. Adorar o imperador era adorar o império. Adorar Roma era personificada. Roma. A cidade de Roma, a capital, era uma deusa. Era uma cidade. Mas adorar Roma era a mesma coisa que adorar o imperador. Tinha exatamente a mesma importância e o mesmo nível. E às tantas já não havia distinção entre uma coisa e outra. O imperador era o império era o imperador. Quem adorava o império tinha que adorar o imperador. Quem não adorava o imperador também não adorava o império.
Quem traiu o império traiu o imperador. Quem traiu o imperador traiu o império. E aqui vai acontecer exatamente a mesma coisa, porque estamos a falar de uma ressurreição de um império. Então foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Vejam, é Deus que diante daquele barro lá em Gênesis, cria o homem e depois sopra do seu espírito. O homem não passa apenas a falar, mas o homem vive, age e tem uma missão. Certo? Mas com o diabo não é isto que acontece. É-lhe permitido dar um espírito, mas a única coisa que a besta faz, ou neste caso o ídolo faz, é o seguinte. Para além de falar, ele faz uma outra coisa, vejam. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Vejam o poder que o ídolo tem. O ídolo tem duas funções, com dois poderes. Uma é falar e a outra é matar todos aqueles que não queiram adorar. Estão a ver como há aqui o oposto daquilo que acontece na criação? E a ideia é zombaria. Este texto está aqui porque é claramente a missão do diabo zombar, gozar, manipular. Um ídolo que a sua função é falar e fazer com que todos aqueles que não adorem a imagem da besta morram. Tempos difíceis estes. Ou obedeces ou morres. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Irmãos, deixemos dizer o seguinte, nesta parte nós ficamos todos muito assustados. Uma série de anos, e eu já tenho 41 anos e eu já ouvi dizer que a marca da besta era tudo e mais alguma coisa, desde pequenino. Era tudo e mais alguma coisa. Quando foi a altura dos telemóveis, ai Jesus, e quando foi os multibancos? E depois os chips. E agora das vacinas, quando foi o Covid. E agora com a inteligência artificial. Tudo é a marca da besta para as pessoas. E as pessoas ficam atemorizadas. E se eu levo com a marca da besta, mas não sei de nada? Porque este é o medo do crente. E se eu não sei que é a marca da besta, e já estou. Irmão, você não fica com medo. Sabe porquê? Porque está aqui a dizer... Ele faz que a todos, mas aqueles que não adoraram a besta já morreram. Porque quem não adora a besta morre. Você está cá? Só vai receber a marca quem adora a besta. Só vai receber a marca aquele que verdadeiramente adorar o antigo Cristo. E ele vai ser clarinho como a água. Porque tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus é claro como a água. Pode ser dissimulado, pode custar a perceber, mas de repente torna-se óbvio, porque mais tarde ou mais cedo torna-se óbvio. Porque quem conhece Deus sabe os seus caminhos. Sim ou não? E é logo fácil de identificar. Há sempre alguma coisa que nos traz aqui. Então, irmão, não se preocupe, não vai ser nenhum microchip em que você não vai saber. Não vai ser sequer nenhuma tatuagem com o número 666. Esta marca é exatamente o oposto daquilo que aconteceu uns capítulos antes. Porque há uma marca naqueles que são escolhidos, os irmãos recordam-se. Há uma marca naqueles que são salvos. Você tem uma marca. Sabe qual é a marca das pessoas que estão salvas? O Espírito Santo habita nela. Essa é que é a grande marca. É uma marca que não é visível na pele, mas é visível em tudo aquilo que nós vimos, em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós fazemos. Claro que falhamos, sim, mas o Espírito Santo está connosco, amém? Quem tem o Espírito Santo está salvo. Quem tem o Espírito Santo está salvo, e esta é a grande marca da salvação. Quem tem o Espírito Santo não adora a besta. Você está cá ainda. Isto é para você não temer, isto é para você ficar encorajado. Então vai haver um sinal na mão direita ou nas suas testas. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Vejam, de repente há o controle absoluto. A economia está controlada. Só compra, só vende quem tem a marca. E quem tem a marca adora a besta. Só quem é dele continuará. Só quem é dele, deste anticristo e desta besta, continuará a ter relações comerciais. Sabe o que é que acontecia no Império Romano com os cristãos? Eles eram impedidos de comercializar.
Se os irmãos lerem Macabeus, que não está na Bíblia, escusam de procurar, pelo menos não na nossa, é um livro que não... diga? Não está na Bíblia, exatamente, na nossa está. Na nossa não está, mas se for uma Bíblia católica, é um livro apócrifo, está lá. E no livro de Macabeus é muito interessante, não porque é inspirado, mas porque tem conteúdo histórico. E se os irmãos lerem a história dos Macabeus, vocês vão reparar que a determinada altura, os Macabeus basicamente eram um grupo que seguia alguém revoltoso, um judeu que se revolta contra o Império Romano. É uma história de alguém que quer ser fiel ao Senhor, mas acaba toda a gente morta. Basicamente, não sei se os irmãos gostam daqueles filmes em que toda a gente, os bons morrem todos. Bem, é estes filmes, está bem? Eles revoltam-se, mas não vai correr bem a revolta. Eles ainda conseguem algumas vitórias, parece que vai tudo correr bem. No final não corre nada bem para o lado deles, porque eles são completamente esmagados pelo Império Romano. A revolta acaba. Mas nós conseguimos perceber, pelo contexto histórico, a determinada altura, aqueles que eram cristãos, e mesmo os próprios judeus, os judeus revoltosos, mas também os cristãos, eles ou adoravam, ou não podiam comprar nada. Ou adoravam o império, rejeitavam aquilo que era o cristianismo, ou não podiam, ou não compravam, não havia cá essa possibilidade. E alguns deles ficavam num estatuto que era um estatuto de escravos, e era-lhes colocado uma marca. Uma marca pintada, que se não estou em erro, pintada não, grafada, como se fosse, como é feito nos animais, mas com uma folha de, não sei, acho que era de oliveira ou de louro, já não me lembro qual é que era. Ainda hoje li isso, mas não me recordo. E para que toda a gente soubesse, olha, com este não podes fazer nada. O seu estatuto é de escravo, não há compras com ele. Portanto, isto já aconteceu. Mas agora imaginem a nível global. Signifique lá o que significar a marca. Seja o que for que seja a marca. Não nos preocupemos tanto com a marca, mas com a atitude que está por trás da marca, porque quem recebe a marca já adorou. Quem recebe a marca já rejeitou o Senhor. Você está a entender isto? Quem tem a marca aceitou viver para este mundo, esquecendo que havia um mundo inteiro. Esta é a ideia. Focou-se neste mundo, esquecendo que sofrer neste mundo para ganhar o próximo é aquilo que vale a pena. E depois ele diz assim, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta. Porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Então uma coisa nós sabemos, porque ele está a caracterizar. Sabemos que é o número da besta. Sabemos que há sabedoria. A Bíblia diz, olha, quem quiser sabedoria pode pedi-la. E para João, aparentemente, seria fácil de identificar o que é que ele estava a dizer. Porque ele diz assim, aqui há sabedoria. Fácil, quer dizer, pelo menos era preciso pensar um bocadinho. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta. Porque é o número do homem. Então sabemos que o 6 é o número do homem. E o 666 tem a ver com um homem específico. Agora, isto do nosso computador não está a funcionar. Deixem-me ver se eu consigo... Alguém me consegue ir buscar o quadro lá dentro, se faz favor? Só aqui, para mostrar aqui uma coisa rápida aos irmãos. Era mais fácil com o PowerPoint, mas não dá. Só para vermos aqui uma coisa, está bem? Então, nós vemos aqui no capítulo 13, versículo 18, que o 666 é um número que representa um homem. Até aqui todos estamos de acordo, certo? Sim ou não? Ainda estão cá? Depois diz, calcula o número, indica aquilo que deve ser decifrado. Então o que tem que ser decifrado é o número. E o número é 666. E os irmãos não pensem que eu vou estar aqui agora a dizer-vos quem é que é o anticristo. Esqueçam lá isso. Obrigado. Gonçalves, trouxeste também a caneta ou só o quadro? É, espetáculo. Então, segura, mete-se aqui. Vai ser o meu assistente é o Gonçalves, está bem? Pode ser. Então vá, eu vou pôr aqui 666, só para os irmãos visualizarem o número. Não é nenhuma heresia, está bem? É um número. Vale o que vale. 666. Os irmãos já ouviram falar de uma coisa que é gematria? Nunca ouviram falar de gematria, pois não? Mas numerologia, já ouviram falar? Pronto. Não é a mesma coisa, mas vamos pensar que é a mesma coisa. Então, basicamente é o seguinte. Quando nós lemos nos estudos antigos, havia, por exemplo, cartas de amor em código. Em que há, por exemplo, um escritor desta altura que dizia assim, a pessoa a quem eu amo é o número 515, acho que era assim. E 515 não é um número, não é o nome de uma pessoa.
Mas o que é que se fazia? Ia-se ao alfabeto, porque o alfabeto, cada letra corresponde a um determinado número. E quando se ia ao número 5, à letra que representava o número 5, depois ia-se à letra que representava o número 1, depois ia-se outra vez à letra que representava o 5, já não sei qual era o número, e quando se somava tudo dava para perceber porque era um código simples, fazia letras. Então dava o nome. Então não tinha a ver com o número, tinha a ver com o nome. E quando nós, e os pais da igreja fizeram isto, não fui eu que inventei isto, está bem? Isto é relativamente consensual. Nós muitas das vezes não ouvimos falar destas coisas, porque durante muito tempo também esta é a realidade, sem desprimor nenhum, os pastores não foram ensinados, não se prepararam. Então quando chegava a este número 666, cada um inventava a sua coisa. Mas isto já está mais que, não é provado, isto está mais que avaliado, o que é que o número representa. O 666 é claramente aquilo que nós dizemos que é o número da besta. Mas agora deixem-me dizer o seguinte, por exemplo, o nosso A, que é a mesma coisa que o A hebraico, equivale, por exemplo, ao número 1. Vocês estão a ver o número 1. Se o irmão for para a letra B, ela vale 2 valores. Se o irmão for para a letra C, ela vale 3 valores. E por aí adiante. Até ao número 9 são as primeiras 9 letras. A partir da 10ª, cada letra vale 10. A partir da 20ª, cada letra vale 100. E as últimas valem 200, 300, 400. E quando nós fazemos isto, imaginem, se nós pudéssemos... Isto, não sei se é muito confuso, mas só para explicar outra vez. O A equivale a um número. 1. Vocês entendem? O B equivale ao número 2. O que significa que se eu pusesse aqui um 2, isto era igual à letra B. Vocês entendem? Então, o que é que acontece se eu tentar fazer isto com o 666? Bem, problema. Em primeiro lugar, o Novo Testamento foi escrito em quê? Sabem ainda? Em grego. Não vai dar certo. Não aparece nada. Mas se pusermos os números 666 para hebraico, dá uma coisa interessante. Que é, o valor numérico 666 dá as iniciais, porque o hebraico não tem consoantes, ou seja, o A, E, I, O, U não existe no hebraico, só existem consoantes. Imaginem o português sem o A, sem o E, sem o I, sem o O, sem o U. Eles têm consoantes, desculpem, eles têm consoantes, mas não são escritas. Eles têm as regras deles e eles sabem qual é que é a consoante certa em cada... Em que é que foi? Desculpem. E o que é que eu disse? Consoantes. Ok, eles têm consoantes, não têm vogais. Vocês estão muito atentos, isto é bom. Então, eles não têm vogais, mas têm consoantes. Ok, então imaginem o português sem vogais, exatamente isso. Então, quando nós passamos esta frase, ou este número 666 para hebraico, ele dá consoantes. E as consoantes que dão é um nome muito conhecido. Querem tentar adivinhar? Aparece Nero César. 666 em hebraico, o valor numérico é Nero César. Quem foi o grande perseguidor da igreja na altura de João? 666 é o número de Nero. Querem saber porque é que nós podemos ter com algum grau de certeza que isto é verdade? Porque há um manuscrito em grego que em vez de 666 tem 616. E é estranho. O número certo é 666, nós hoje conseguimos perceber isto com um grau de certeza de 99,9%. Mas há manuscritos que em vez de 666 têm o número da besta 616. E quando nós vamos ao grego 616, 616 em grego é exatamente a mesma coisa. Nero César. É interessante. Podes sentar, Gonçalo. Então, podes levar. Isto para dizer o quê? A soma dos valores 666, na transliteração e no valor numérico do hebraico, dá exatamente esta expressão Nero César. Então, César era o imperador, era o título, Nero era o nome do imperador. De que império? O Império Romano. Que perseguia quem? E culpou quem por causa do grande fogo que houve lá em Roma e da desgraça que aconteceu. Quando foi à altura certa, quem é que ele culpou? Os cristãos. Grande perseguição que houve. Todos mortos. Nero era completamente avariado a cabeça. Diz que, segundo a história,
o grande prazer dele era ter os seus jardins iluminados com cristãos impostos. Ardiam-os, porque ele gostava de ver o jardim de noite com luz, então ele punha cristãos a arder no meio do seu jardim para ele poder passear. Então, 666 é o número do fundo do imperador, daquele que perseguia a igreja da altura. Então, isto tem a ver com a questão do passado, mas o que está por trás não tem a ver com Nero, tem a ver com o espírito que estava sobre Nero, vocês entendem? Porque alguém que tem prazer em ver alguém a arder não é normal. Tem que haver alguma coisa de... Ou é completamente chanfrado, que há quem diga que era, mas nós conseguimos ver aqui uma outra coisa, porque aqui há uma seleção para as pessoas com quem ele quer ser chanfrado e maluco. Os cristãos eram o seu principal alvo. Os irmãos lembram-se quem é que o dragão está a perseguir? A semente da... Então vejam, o dragão persegue a mulher que está grávida, a mulher dá à luz o filho parecia sempre que está sentado no trono, então ele, porque não acede e não consegue aceder, porque é lançado fora do trono e também nunca tinha poder para atacar Jesus, era impossível para ele, diz que ele passa a perseguir a semente da mulher. A seguir entra a besta que sai do mar, o anticristo, a besta que sai da terra, temos dragão, a besta do mar, a besta da terra, uma trindade demoníaca, e agora temos o símbolo e a marca das pessoas, 666, o símbolo Nero, o símbolo do Império, o símbolo daqueles que adoravam o Império, o símbolo daqueles que no futuro vão adorar e vão estar subjugados por este Império demoníaco. Disse-vos também, não temos aqui total certeza, mas existe pelo menos a possibilidade de haver uma lenda de que Nero um dia iria regressar. Falei-vos disto a semana passada. É interessante. Não temos a certeza, como eu vos disse, que é de facto verdade. Mas havia alguns dados históricos que apontam para que houvesse a crença que Nero iria regressar. O Nero morreu, mas um dia vai voltar. Se calhar a lenda não é assim tão má, não é Nero em si, é o espírito de Nero, vocês entendem? É essa a ideia. Então vejam, temos aqui o 666 como este símbolo, mas depois tem uma outra vertente. Estou mesmo a terminar. Que é a vertente simbólica, porque Nero e César é apenas o título. O que está por trás é que é interessante, porque 6 é o número do homem, 7 é o número da perfeição, 6 é o número da imperfeição. Está quase lá, a ideia é esta, está quase lá no 7, mas não é. É um 6. E 666 é imperfeição tripla, porque são 3 6 também. 7 símbolo de perfeição, 6 de imperfeição e 6 triplicado. 6, 6, 6. É o símbolo da oposição sistémica ao Senhor. Símbolo daquele que é inimigo de Deus. É no fundo uma paródia. Há a Trindade Divina, aqui temos uma paródia que é a Trindade Satânica. Temos então o dragão, Satanás, a besta do mar, que é o poder político e opressor, como vimos, a besta da terra, que é igual ao falso profeta, é o poder religioso. Tentam imitar Deus, mas são falsificações. Enquanto Deus dá vida e a sua missão é regenerar a humanidade, a missão da Trindade demoníaca é a destruição da humanidade. Então, estou aqui a ler porque é mais fácil. Combinando aqui os significados daquilo que falámos, historicamente, 666 representa Nero e a perseguição à Igreja, teologicamente representa todo o sistema que vai contra Cristo. É o símbolo do mal organizado e imperfeito ao longo da história. O que é que nós podemos retirar disto tudo? Para além de que só mesmo o Senhor é que é capaz de nos ajudar. O mal manifesta-se em formas humanas e políticas. A perseguição sempre assumiu diferentes rostos ao longo da história, mas o espírito que estava por trás da perseguição era o mesmo. Falei-vos a semana passada. O diabo não sabe os tempos. O diabo não sabe a história. O diabo não sabe quando é que tudo vai terminar. Então ele tem que ter sempre alguma coisa preparada para quando aconteça isto que a Bíblia diz. Quando o Senhor permitir, ele tem tudo preparado. Porque ele não sabe. O dia e a hora apenas o Pai sabe. Ele não sabe. Então a ele, basta pela autorização, pela permissão que o Senhor vai dando, ele vai planeando e aquilo que o Senhor vai permitindo, ele vai fazendo. Então, 666 não tem a ver com superstição. É um alerta. Um alerta não é o número em si. Nem sequer é a ideia do Nero, César,
que é interessante, mas nem sequer é isso o ponto fulcral. O ponto fulcral é claramente isto. É, ou eu adoro a Deus verdadeiramente com toda a minha vida, ou eu corro o risco, se estes tempos ocorrerem enquanto nós estivermos cá, corro o risco de receber uma marca que eu não queria, que eu não quero. Por isso é que a Bíblia diz que se os tempos não fossem abreviados, até os escolhidos. Até os escolhidos. Mas ainda bem que os tempos vão ser abreviados. E ainda bem que o nosso Jesus vai regressar. Amém, irmãos? Então, no final, com isto tudo, o que estes tipos de textos devem provocar na nossa vida é uma glorificação ao nome do Senhor. Porque Ele é capaz de fazer toda a história fluir para o seu propósito e para aquilo que Ele tem. Deus é perfeito. Deus, Ele é perfeito. Amém? Então, enquanto ainda somos igreja, enquanto temos o Espírito Santo connosco, devemos claramente cumprir a missão. E a missão é sermos como Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé. Enquanto a Sara vai avançando, terminamos com um louvor, como sempre fazemos, levantando também a nossa oferta. Vamos orar mais uma vez.